Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, vamos para as notícias aqui do dia, né? Sabemos que hoje o Santos voltou, né, a representação das férias, dos jogadores, né? Para fazer exames, né? Porque, até por questão de lei, né? Geralmente eles fazem os exames no começo de temporada, no começo do ano, mas como ano passado foi quebrado as férias para esse ano, metade, então toda vez que eles voltam de férias tem que fazer exames, tá? Então vamos ver como o Wagner vai contar alguns detalhes sobre isso. Se vocês quiserem também ver o vídeo completo, tá lá no canal dele. A preocupação, né? A condição física do Neymar é sempre uma preocupação. E aí o cara fica 2 semanas de férias, longe do Santos, o Santos sem saber como é que ele está se cuidando. A gente sabe que o Neymar tem uma vida extracampo bastante movimentada, então é sempre uma preocupação. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Pelo que eu apurei nos exames realizados pela manhã, o Neymar passou no teste, foi muito bem. A condição física dele é considerada boa. Isso significa que ele se comportou durante essas férias de 2 semanas. Que exame? Deve ter treinado, galera, e bem, e também deve ter seguido as orientações do preparador físico, tanto de treinamento como também de alimentação, né? Que os jogadores realizaram nesta manhã. Vários tipos de exames, entre eles exames cardiológicos, exames laboratoriais, exames que medem aí como é que está o coração, exames protocolares sempre que os jogadores voltam de um período de férias, né? Eletrocardiograma, que avalia a atividade elétrica do coração, ecocardiograma, o exame de ultrassom que avalia a estrutura. Padrão, galera, é padrão, todo atleta faz isso, né? Então, nenhuma novidade. Portanto, se o Palmeiras chegar à final, claro que essa partida vai ter que ser adiada, vamos esperar. O importante é que o Neymar está bem e vai ser aí um baita reforço para o Peixe neste clássico muito importante que vai acontecer na Vila Belmiro. Lembrando, galera, e o Wagner falou um ponto bem importante. Se o Palmeiras, acho que é difícil também, tudo, mas se chegar à final do Super Mundial, o clássico entre Santos e Palmeiras, marcado para Vila Belmiro, né, após a volta do Mundial, vai ser adiado, até porque acho que a data final lá do Super Mundial é bem próximo, né, da data do jogo. Eu acho que a CBF já fez essa data aí, imaginando que não chegaria nenhum time brasileiro na final, né. Até entendo, se você parar para pensar pela realidade mesmo, mas futebol tudo pode acontecer, né, então eu espero que tenha um jogo, tá, galera? O Santos é bom e ruim, você fala assim, mas o Santos vai estar descansado, mas o Santos vai estar sem ritmo de jogo. O Palmeiras vai estar com ritmo de jogo. Mas, compensação, o Palmeiras vai estar mais desgastado, até porque não está enfrentando o inverno aqui, está enfrentando um calor do caramba nos Estados Unidos. Então, isso desgasta muito mais os atletas, né? E não vai mais ter o Estevão, que também já está de saída, né? Vai dar uma mudada no time também, tá, galera? E o Wagner aqui, vamos ver a escalação, já estamos até com uma provável escalação do jogo, agora com a renovação do Neymar, qual vai ser o time que vai enfrentar o Palmeiras? Provável escalação, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que vocês acham desse time aqui, tá bom? Bora lá. João Basso, que terminou o Campeonato Brasileiro antes dessa parada como titular, deve ser mantido como titular. Luan Pérez, o seu companheiro de zaga, e o Escobar, com a entrada do Igor Vinícius, volta à sua posição original. Souza volta para o banco. Lateral esquerda, e o Souza vai para o banco. No meio de campo, os 2 volantes, William Arão e Zé Rafael, e uma linha de 3 mais à frente com Barreal, Neymar e Guilherme. Mas e o Rollheiser, Wagner? E o Rollheiser? Cadê o Rollheiser? Tô suspenso. Calma, o Rollheiser não está nessa equipe porque ele está suspenso. Recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Lembrando, galera, eu falei, o Ilharão vai chegar e vai vestir a camisa. O Igor Vinícius é uma surpresa, tá? Eu não colocaria ele de cara. Eu manteria ainda o Escobar na direita e o Souza na lateral esquerda, tá? E ele vai entrando, vai mostrando o espaço aos poucos. O Basso vai ser mantido, até porque o Santos até agora, né? Não contratou um zagueiro, né, para chegar e vestir a camisa, mas também muitas coisas podem acontecer. O Arão pode vir de volante aqui, mas pode ser que a evolução de algum dos volantes do Santos, do Rincon, tudo, ou do próprio Pituca, faça o Willian Arão fazer azar com o Lampez, tá? Eu não descarto isso não. O Tiquinho eu acho por opção mesmo ser o único ali que joga de centroavante, porque se o Rollheiser não tivesse suspenso, o Neymar seria o falso 9, né, igual foi contra o Botafogo, e o Rollheiser jogaria de 10 aqui onde o Neymar está. Que pra mim é o time ideal que os jogadores do Santos têm hoje, tá? Agora, se amanhã o Santos trouxer o Vitinho, tem que ser igual o Arão, já tem que chegar e colocar a camisa e jogar. Aí eu passaria o Neymar para falso 9 aqui e colocaria o Vitinho no meio. Ou o Vitinho de falso 9 também,
Não sei como ele tá jogando atualmente, mas eu sei que ele faz essas duas funções. Então ele poderia chegar e jogar. Até porque eu imagino que o Vitinho seja melhor até fisicamente que o Tiquinho Soares, tá? O problema do Tiquinho Soares é que ele faz a parede, faz lá os golzinhos de cabeça e tudo, mas ele é muito mal fisicamente, cara. A gente fala tanto do Neymar, mas o Tiquinho tá pior que o Neymar fisicamente. Sabe? Ele não consegue entrar em forma. É igual o Verón, não consegue entrar em forma. Tá? Então, por enquanto, essas foram as notícias. Escalação do Santos contra o Palmeiras, provável escalação até hoje, né? Mas igual eu falei, a janela está aberta, pode chegar zagueiro, pode chegar jogador de ataque e essa escalação mudar, tá? Coloca nos comentários se vocês acham que esse é o time ideal ou se vocês fariam alguma mudança, tá bom? Vamos também para a próxima notícia. A próxima notícia, galera, seria sobre o João Paulo, né? Que admite sondagens para deixar o Santos e despista sobre o futuro e diz respeitar o brasão. Né? Sabemos que o João Paulo era titular absoluto, até aquela contusão contra o América, né? E tem sondagem, galera. É um goleiro que hoje, querendo ou não, ele teve redução de salário para jogar a Série B. Foi um dos poucos caras que eu lembro muito bem que sentiu o rebaixamento do Santos naquele jogo contra o Fortaleza. E o Santos voltou com um salário alto depois da volta para a Série A, tá? E ele disse isso: eu sempre respeitei muito o momento do Brasão, assim como ele respeitou o meu momento quando eu estava jogando antes da lesão. Procuro trabalhar no dia a dia e o futuro pertence a Deus. Desculpa, galera. Vamos ver o que ele planeja para nós. Mas basicamente, galera, ele falou, teve alguma sondagem sim, mas eu sempre fui bem aberto com a diretoria. Sempre conversei bastante com eles. Externei minha vontade. É seguir trabalhando aqui e buscando meu espaço. E o João Paulo tem 237 partidas pelo Santos. Ele tem contrato até dezembro de 2027. Então ele tem mais 2 anos e meio de contrato, tá? Mas pode ser um goleiro que pode ser negociado nesse meio do ano, até porque o Santos quer segurar o brasão. A prioridade do Santos hoje é segurar o brasão, não é manter o João Paulo, tá? E o que vocês acham também, galera? Deixem aí nos comentários se vocês acham que o Santos tem que manter o João Paulo ou o brasão. E se o João Paulo merece continuar no Santos, tá bom? E por enquanto as notícias foram essas. Falamos ontem sobre o Tassiano. Teve um vídeo que eu também coloquei, galera. Já explicando também sobre o vídeo que eu falei sobre o Di Lopes e o Rodolfo. Não estou do lado de um e nem do lado de outro. Eu estou somente expondo o que aconteceu. Mas o que eu concordo com alguns termos de um, concordo com alguns termos de outro e não concordo com algum e vice-versa. Não preciso concordar 100% com o Di Lopes, não preciso concordar 100% com o Rodolfo e nem discordar de tudo, tá? Mas é isso, galera. E assim, muita gente concordou comigo, tem gente que não concordou. Eu já falei, galera, eu não vou insultar, eu não vou xingar, não vou falar que você está errado de me atacar, ou de xingar, ou falar que eu estou certo ou estou errado. As opiniões de vocês são muito importantes, independente se eu concorde ou não. E tem muitos pontos ali que às vezes que muita gente que discordou comigo, que eu li, realmente tem sentido. Tem muitas coisas que vocês falaram, quem está assistindo aqui o vídeo, chegou até aqui, tem sentido. Então a gente... E eu falei, eu não sou um jornalista, eu não sou profissional da área, eu não vivo de Santos, não vivo de internet. Eu faço isso, igual eu falei no vídeo anterior. Esse canal, justamente para ter uma voz minha, eu queria ter uma voz falando sobre o Santos na internet. São hábitos, eu gosto do Santos, o Santos é minha paixão. E eu gostaria de ter esse espaço para falar. Então, eu não sou profissional disso, galera. Não respiro 24 horas por dia o Santos. Eu acompanho diariamente, bastante, mas eu tenho meu trabalho. Eu do dia a dia, onde ocupa mais meu tempo do que os vídeos. Mas eu sempre tento dar atenção para as notícias, para os vídeos que eu vou fazer. Se eu estou certo ou errado, expondo minha opinião também, independente de quem concorde ou não. E assim, independente de qualquer comentário que eu receber, eu sempre vou responder vocês de uma forma educada, de uma forma que, mais que você não concorde, valeu seu comentário, me ajuda, estamos aqui para discordar, para entrar no consenso, para aprender também. A gente aprende com a opinião de pessoas divergentes. Se eu vier aqui agradar 100% de todo mundo, galera, não tem por que eu estar aqui. Ou se as pessoas aceitarem só o que eu falo, não preciso estar aqui, não é? Então a gente tem que realmente saber lidar com todo tipo de situação. Ver o flamenguista comentando, tá tudo certo. Ver o São Paulino comentando, tá tudo certo. Cara, eu acho legal, é bom saber que não tem só santistas no meu canal acompanhando. Eu acho bacana. E sejam bem-vindos, cara. Se vocês puderem acompanhar mesmo, dar like, comentar, interagir no vídeo, eu vou sempre responder vocês, independente o clube que vocês torçam. Acho que também não teria graça se 100% das pessoas torcessem pro Santos. Não ia ter rivalidade. Então a graça é essa, é ter pessoas de outros clubes, times, e ainda mais comentando no canal de outro time.
entendeu? E assim é a graça do futebol, galera. A graça do futebol é essa, não teria futebol, entendeu? E é isso, eu espero que o Santos não precisa de brigas, ataques pessoais. O Santos precisa, principalmente os torcedores, os influencers, os jornalistas, de união. Não tô falando que todo mundo tem que se abraçar, concordar com tudo. Não, a gente tem que, peraí, a gente tá falando, atacando muitas coisas, esquecendo o principal, que é o Santos. Esse é o meu ponto, entendeu? E eu tenho minhas opiniões também, galera. Isso não muda, independente um ou outro. Eu não concordo com alguns veículos de imprensa. Eu acho que a mídia realmente joga contra o Santos. Isso é uma opinião minha pessoal. Podem vir aqui no comentário falar que eu tô sendo polêmico ou que eu tô exagerando, mas eu acompanhei muito tempo e eu vejo como a mídia trata alguns clubes e trata o Santos. O Santos, cara, é igual eu vejo lá o Corinthians. Membros aciona o Corinthians porque o Corinthians não paga ele. Coronado aciona dívida de 10 milhões Corinthians, mas não pode rescindir o contrato. Quando é o Santos pode tomar um transfer ban da FIFA porque não pagou o tal jogador. Santos pode ser punido. Caramba, mas não é a mesma coisa? Se o Santos não pagou o jogador ou o clube que está com dívida, não é transfer ban? O Corinthians não pagou, não é transfer ban também? Se o Caixinha, toda hora o Caixinha acionou a FIFA, o Santos vai tomar transfer ban. Se o Coronado acionou, ele também acionou a FIFA, mas os caras falam diferente. Os caras falam bem assim, não, o Coronado entrou com contrato de rescisão. Sabe? O Coronado acionou a FIFA, não, para receber o direito dele, igual o Caixinha fez no Santos. É só ver pesos e medidas, galera. Por isso que eu falo pra vocês, a imprensa quer o Santos caindo pra segunda divisão. Ainda mais que o Neymar ficou. Aí não é defendendo o Neymar, não. Eu acho que a mídia quer o Santos na segunda divisão. Eu falo isso toda hora. Como eles não querem que o Corinthians caia pra segunda divisão. O Corinthians está fundado, o Corinthians está sendo investigado pela Polícia Federal, o Corinthians está sendo investigado por lavagem de dinheiro, N coisas, e não falam nada, tipo, falam meio por cima, tal. Se é o Santos que tá tudo isso, nossa, tem que rebaixar o clube, tem que fazer igual o Lyon do Textor, tem que rebaixar pra segunda, e não sei o que. Cara, os caras inventam cada coisa. Então, galera, a gente tem que ter muito cuidado onde sai as notícias e quem fala essas notícias. Porque tem pessoas que realmente dão umas notícias embasadas, legais, como tem pessoas que inventam notícias, tá? Então, eu acredito que tanto, independente se são opiniões diversas, tanto o Rodolfo como o Di Lopes, os caras gostam do Santos, mas cada um tem uma forma de se expressar, entendeu? Talvez o Di Lopes perdeu a paciência o Rodolfo talvez de alguns vídeos de forma que ele fala. E o Rodolfo respondeu ontem. Se você pegar o vídeo no canal dele, ele respondeu, né, de uma forma mais educada, que seja, mas embasado das opiniões dele. E assim que tem que ser. Eu só acho que, cara, os caras devem ter a mesma idade, velho. Não tem por que ficar essas briguinhas de internet, tá ligado? Acho que eles podem se mandar uma mensagem ou abrir uma live juntos e resolver o assunto e tá tudo certo, entendeu? É meu ponto de vista, não sei se vocês concordam, tá? Não precisa ficar xingando, se tretando e tá tudo certo. Mas é o que eu falo pra vocês. Tem muitas pessoas que se disfarçam de santista, mas não são santistas, galera. É igual eu falo pra vocês, eu não precisava estar aqui. Eu não vivo de Santos, não sou jornalista, não trabalho profissionalmente com isso. Isso daqui pra mim é um hobby hoje. É um hobby, entendeu? Então, se eu falo hoje do Santos, eu pego matérias, mostro pra vocês, faço vídeo, leio conteúdo, penso que eu vou falar amanhã pra vocês, porque é um hobby, que eu gosto de falar do Santos. E eu queria ter uma voz minha na internet. Agora, então, se amanhã o YouTube acabar, minha vida vai seguir normal. Eu tenho meu trabalho, eu vou seguir ganhando meu dinheiro com o meu trabalho profissional, de outra área, de outro ramo, e acabou meu canal. Mas enquanto eu tiver o YouTube aqui, vou ter minha voz ativa falando do Santos, entendeu? E vai ter concordância e discordância, e tô aqui pra conversar com vocês e aprender com vocês. E é igual eu falo pra vocês sempre, mano. Eu sempre agradeço curtidas, comentários, likes. Quem não sabe, ainda falei, quando eu vou chegar nos 20 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Santos pra um dos inscritos, tá bom? Então eu peço pra vocês, comente, deixa o like, vamos conversar, comenta ali. Eu respondi bastante mensagem de ontem pra hoje. Posso ter esquecido algumas, eu tô sempre tentando responder todas as mensagens pra vocês, beleza? E é isso, rapaziada. Então eu agradeço demais aí os comentários de vocês, o dia a dia de vocês estão sempre interagindo nos meus vídeos, tá bom? E peço pra vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal se você não for inscrito, dê um hype, curta, comente,
que vou sempre postar vídeos e logo logo, galera, vai ter os jogos do Santos vai voltar e vamos ter mais conteúdos para falar do Santos. Mas sempre quando puder, vou estar sempre falando para vocês. Se surgir Santos e Flamengo, igual eu tô cogitando ser no Morumbi, vou estar lá no Morumbi, vou fazer vídeo para vocês também, igual eu fiz do jogo do Allianz contra o Ceará, tá bom? E é isso, rapaziada. Então, peço mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo.